Sabe o que é legal desse carro aqui de verdade? Ó, a arrancada dele. 67,3 kg de torque instantâneos. Simplesmente uma grande porrada nas costas. Até pouco tempo atrás, quando falávamos de carros elétricos, estávamos falando de futuro. Pois bem, hoje, carro elétrico é de fato o presente. Isso porque esse daqui é o Volvo XC40 Recharge Pure Electric. É o primeiro carro 100% elétrico da Volvo vendido no Brasil e que faz parte do processo de eletrificação total da marca até 2030, onde não serão mais vendidos carros nem a combustão e nem híbridos, somente com a propulsão elétrica. E eu vou mostrar todos os detalhes deste carro para você, tudo que mudou, tudo que não mudou e principalmente, né, como é que foi a minha convivência com esse carro durante essa uma semana. Vamos lá! Aqui na diferença, a principal mudança do Volvo XC40 Recharge está aqui no para-choque, que tem um desenho diferente em relação à versão híbrida, mas aonde você de fato identifica que este daqui é o carro elétrico é na ausência da grade. Pois é, não é que ele não tenha um radiador, na verdade ele tem um radiador, porque afinal de contas existe um líquido de arrefecimento para deixar as baterias e todos os sistemas elétricos trabalhando de acordo com a temperatura ideal de operação. Mas, de fato, não tem necessidade de ter uma grade, já que o carro não tem um motor. Então, por isso que foi colocada esta capa na cor do veículo. De fato, dá uma aparência bem diferente e é o principal ponto onde você identifica que esse daqui é um elétrico. Por falar em motor, bom, primeiro, que a abertura do capô não poderia ser diferente por pistões. Segundo, curiosidade. Se nós não temos motor a combustão, por que a manta acústica? Nem tinha necessidade. Aliás, aqui no cofre do motor, bom, que não tem motor, exatamente, não tem motor, nós temos um outro compartimento que tem 31 litros de capacidade. E aqui dentro você consegue colocar uma bolsa, uma mochila ou pequenas sacolas. E aqui nós temos todo o kit de reparo dos pneus. Pois é, por ele não ter step, você tem aqui o kit de reparo dos pneus para você poder utilizar. Ah, mas você quer saber onde é que está o motor, né? Bom, o Volvo XC40 Recharge ele dispõe de dois motores. Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro. Esses dois motores entregam 408 cavalos de potência e 67,3 kgfm de torque. Sim, tudo isso instantâneo, entregue sem nada, sem nenhum RPM, do zero. É de fato uma bela de uma patada. E com um detalhe, né? O câmbio dele só tem uma marcha para frente e uma marcha para trás. Não é câmbio CVT ou automático. É o padrão do elétrico, para frente e para trás. Mas na hora que a gente for andar, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Bom, vou falar agora de lateral. Vem cá. Aqui na lateral nenhuma mudança substancial, somente essa daqui, olha. Está escrito aqui Recharge. E é por aqui que você identifica se o XC40 é de fato 100% elétrico, caso você veja ele de lateral. Já aqui na traseira, você não encontra absolutamente nada de diferente em relação à versão híbrida ou à versão a combustão. Somente este emblema aqui que está escrito Recharge Twin. E para você abrir a tampa do porta-malas, bom, você tem algumas opções. Você pode apertar um botão lá no painel, você pode dar 2 cliques na chave ou simplesmente passar o pé aqui embaixo, passinho para trás, para não ser acertado pela tampa, e você tem a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Porta-malas que tem 414 litros de capacidade. E como o carro não tem step, aqui embaixo você tem um pequeno compartimento onde você pode colocar objetos menores e também é onde é colocado o fio para você carregar o carro caso você vá para algum wallbox que não tenha a tomada específica do Volvo. Aliás, bom,
Eu mostrei um dos perrengues chiques que eu passei, né? Eu fui num shopping para justamente carregar o carro e veja bem o que aconteceu. Muito bem, eu cheguei aqui no shopping em São Caetano para poder fazer a recarga do Volvo XC40 elétrico. Deixa eu mostrar para você como é que é o processo, já que eu sempre mostrei aqui no Motor Driver esse processo, como é que eu posso dizer, fora, né, de uma estação de carga. Aqui eu vou mostrar na estação de carga funcionando mesmo. Já vou pedir desculpas pelo som, afinal de contas não trouxe microfone, não trouxe nada, tá? Mas vamos lá, eu vou fazer agora o processo de colocar o carro para carregar. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é estacionar o carro, né? Aqui no caso, estacionar de ré, diferente dos outros dois carros da Volvo que tem aqui, tem dois XC60. Como eles têm o bocal de carga na frente, já que eles são híbridos e não 100% elétricos, então ele não tem aqui o XC40, o bocal na frente, né? Então ele só tem esse bocal aqui, onde deveria ser a entrada de combustível. Aí eu tenho este carregador aqui da ABB. Deixa eu fazer todo o processo para justamente mostrar para vocês como é que funciona. Esse carregador ele vai estar aqui, tá? Plugadinho, estacionei o carro. Aí eu venho aqui, retiro. Ele fica com essa luz azul acesa, essa luz branca na verdade, né? Que é meio azulada. Espeto. Quando eu espetar, ele trava, ó. Então eu posso puxar à vontade, que ninguém vai puxar aqui, correndo o risco de acontecer de me deixarem sem carga. Eu apertei esse botão aqui para tirar porque eu estou com a chave aqui na mão, tá? A chave está no meu bolso, então tudo bem. Mas se eu estiver distante, o pessoal vai clicar aqui e nada vai acontecer. E aí eu venho aqui para o painel. Cheguei aqui no painel, 34% de bateria, e ele vai me dando aqui o carregamento, tá? Na central multimídia também mostra, certo? Então, tanto na central multimídia quanto aqui no painel, ele mostra a questão do carregamento do carro. Bem legal, né? Como eu só parei para almoçar, eu acredito que em 1 hora mais ou menos ele vai me dar alguma coisa a mais de bateria. Vamos saber o quanto logo logo. Tá aí uma coisa que eu tenho que falar. Não dá para confiar em carregador não. Pelo menos em alguns não. O carro tá aqui, segue carregando, a luzinha segue verde, tudo beleza. Só que dá para entender o carro perder carga ao invés de carregar. Eu deixei ele aqui com 34% e cheguei aqui era 12:30. Agora são 2h17 e ele caiu para 33%. Vai entender. Então tá bom, né? Já que não é para carregar, não vamos. E nem dá para falar que tem alguma coisa errada, porque honestamente, ó, é o mesmo carregador. Aqui também a mesma entrada. Enfim, não entendi nada. Então tá, né? Já que não é para carregar, não é para carregar. Seguimos o baile. Deixa pra lá. O processo de carregamento é muito simples. Basta você encontrar um carregador e plugar na entrada. Nada mais do que isso. O carro vai começar o trabalho de carregamento e dependendo da capacidade do carregador que você estiver trabalhando, ele vai te dar uma carga mais lenta, mais rápida ou então a carga que é de fato rápida, que pode entregar até 80% de bateria em apenas 1 hora. Esse carregador em questão que eu estive era de carga média, mas você viu o que aconteceu, né? Eu cheguei no carregador com 34% de bateria e saí de lá com 33% de bateria. Pois é, isso por conta de algum problema no equipamento que o carro simplesmente não carregou. Mas enquanto eu estiver andando, eu falo um pouco mais sobre isso, porque eu também tive outros carregamentos que eu fiz e aí eu conto na hora que eu estiver andando. Vamos lá para dentro, eu quero te mostrar espaço interno e principalmente a questão de acabamento que é sensacional. Vem cá. O XC40 tem 2,70 m de entre-eixos e eu tenho 1,90 m de altura. Bom, o banco dianteiro está ajustado para mim e olha, você vê aqui que o espaço é de sobra. 3 dedos aqui para o meu joelho encostar no banco dianteiro e minha cabeça não pega aqui no teto, mesmo ele tendo teto solar, que normalmente acaba rebaixando um pouco o forro, né, por conta do sistema. Mas aqui, sem problema nenhum, dá para viajar
tranquilamente, sem contar o acabamento, né, que é primoroso, totalmente aqui em toque macio. Tem também plástico rígido? Tem, mas é um plástico de boa qualidade. Aqui a maçaneta num tom alumínio, tudo aqui acarpetado, muito bem acabado. Esses bancos com couro e também essa camurça, né, o alcântara, que é de fato um tecido mais nobre. Apoio de braço com porta-copos, encosto de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de segurança também de 3 pontos para todo mundo. Isofix com top tether, e aqui nós temos saídas de ar para ninguém passar calor aqui atrás e 2 entradas USB do tipo C para ninguém ficar sem carga no smartphone. Um detalhe interessante é que normalmente carros elétricos, totalmente elétricos, têm as baterias totalmente no assoalho, e aí o assoalho acaba ficando mais alto e justamente você fica com a perna também numa posição mais elevada. Não é o caso aqui do XC40, viu? Tudo bem, o túnel central é bastante elevado por conta do sistema de tração, afinal de contas ele é um carro 4x4 100%, então o túnel de fato é um pouco alto sim, mas você não tem aquela altura do assoalho prejudicando um pouco a posição para quem anda aqui atrás. De fato, posição muito boa para quem anda aqui atrás. Bom, e se lá atrás o acabamento já é sensacional, aqui na frente então nem se fala, né? Acabamento totalmente emborrachado do painel, até tem plástico rígido sim, olha, por exemplo aqui, mas é um plástico texturizado, tem iluminação em LED à noite, é realmente um acabamento muito fino, muito primoroso. Olha aqui, tem plástico rígido sim, mas é um plástico de excelente qualidade, agradável ao toque, tem black piano, um carro muito bem montado e que de fato faz você se sentir dentro de um Volvo como de fato ele é. E isso se reflete, claro, nas linhas aqui mais retas, né, que são clássicas do carro. Central multimídia que é totalmente nova e ela é integrada com o Google. Você tem aqui, por exemplo, um serviço de mapas que ele agora abre na tela inteira e você pesquisa tudo pelo próprio carro, que tem já o 4G integrado, claro, mediante uma taxa que você vai pagar mensalmente, enfim, isso daí de acordo com cada operadora. Mas aqui você tem todo o menu do carro, que é um menu bastante simples, inclusive, tá? Você tem aqui, por exemplo, mapas, reprodutor de mídia Bluetooth, rádio, o Spotify, basta que você faça o seu login aqui no Spotify e você tem toda a sua playlist espelhada de acordo com o seu celular. Você tem aqui também a função de telefone, você tem aqui o Google Assistant, o status do veículo, a Play Store, manual de instruções, você tem aqui as câmeras 360, onde você tem toda a visão do carro, câmera dianteira, câmera traseira e as câmeras laterais. Você tem aqui também os controles do ar-condicionado, que é totalmente feito pela multimídia. Honestamente eu gosto mais de botões físicos, mas aqui funciona muito bem, é bem prático, bem intuitivo de você utilizar. Ar-condicionado automático, digital e Dual Zone. Então você tem aqui total controle sobre o ar-condicionado do carro. Aqui você tem as configurações, então você tem aqui condução, carga, som, conectividade, controles, aplicativos. Inclusive é por aqui no menu de condução que você coloca um dos recursos mais legais desse carro, chamado One Pedal Drive. Esse One Pedal Drive, o que ele faz? Ele permite que você dirija somente utilizando o pedal do acelerador, sem ter que tocar no freio. Claro, tem situação que você vai ter que de fato frear, mas se você estiver andando numa boa e sempre se antecipando às situações, o que aqui em São Paulo é difícil, basta que você toque no acelerador para ele andar e quando você tirar o pé, ele já vai freando e automaticamente regenerando a bateria. Mas na hora que eu estiver dirigindo eu explico mais sobre esse recurso aqui. Mas você tem todas as possibilidades aqui que o carro oferece para você. Detalhe, o som aqui é Harman Kardon, então eu acho que cabe fazer aquele testezinho, né, musical que eu costumo fazer para justamente mostrar para você o quanto é boa a qualidade do som deste carro. Então deixa eu abrir aqui a minha super pasta, onde eu tenho uma música, Trilha Branca, que
é onde eu sei que o YouTube não vai derrubar esse vídeo. Então vamos lá que você vai ouvir pelo meu microfone de lapela, então nós vamos ouvir a música. Aqui eu tô com volume aproximadamente 1/4. Vamos subir para metade. E é muito claro a limpeza desse som, a pureza dele, assim, é um som que você nota muito bem as frequências graves, médias e agudas, é de fato bastante bom. E tem um subwoofer ali em cima. Vamos botar potência total agora. É legal porque é um som que não racha, né? Como ele tem bastante qualidade, então ele acaba deixando a sua experiência sonora bastante boa. Até porque aqui dentro do painel de som você pode ajustar tudo. Você pode ajustar subwoofer, baixo, agudo, pode ligar o surround também. E você pode deixar o som somente na dianteira, na traseira, somente para o motorista, somente na traseira e para todos os ocupantes do carro. Então tem bastante configurações aqui para você trabalhar. Aqui no volante, totalmente revestido em couro, nós temos aqui ajuste de altura e também de profundidade do volante. Então tudo aqui muito fácil, muito prático. E aqui nós temos os botões do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Aqui os botões onde você controla a multimídia e também o computador de bordo, que fica ali no cluster. Ah, faltou falar que aqui embaixo nós temos os botões físicos da multimídia. Temos também aqui pisca-alerta, desembaçador traseiro, desembaçador dianteiro, play pause e também o botão de volume. Somente isso, bastante simplista este painel aqui. Temos 2 porta-copos, a alavanca do câmbio, posições apenas ré, neutro e drive, e a posição P, que você também freia o carro, já que ele não tem o freio de mão aqui. Aqui nós temos o carregamento por indução, uma tomada 12 volts e 2 portas USB tipo C aqui na frente também, que é um problema, né? Porque, por exemplo, o meu telefone que é tipo A, eu não consigo carregar, somente no carregador por indução. Aqui nós temos um baúzinho com 2 aberturas, uma abertura simples, que pode ser usada até com um lixinho para você não ter que dispensar nada na rua, né? E aqui um baúzinho para você carregar objetos menores. Ah, deixa eu falar aqui, abertura do teto solar. Eu fiquei olhando e eu confesso para você que eu notei falta de botões. Pois é, mas ele não tem botões, basta eu passar o dedo e ele faz a abertura da cortina. Se eu quiser parar, basta tocar novamente. E se eu quiser abrir o vidro, basta eu passar novamente o dedo que o vidro abre. É muito legal, de fato, a abertura do teto solar aqui do XC40. E aí, para fechar, basta eu passar o dedo 2 vezes. Eu fecho tanto o vidro quanto a cortina. E se eu quiser abrir somente ele parcialmente, né, aquela abertura, basta eu passar novamente o dedo, que ele vai fazer a abertura somente parcial do teto solar. Bom, agora falando aqui do cluster, do painel do Volvo XC40. Painel que é totalmente em TFT, e aqui na tela do painel você tem também o mesmo mapa espelhado do Google Maps aqui. Então se você tirar aqui da tela do Google Maps, você tem a tela aqui, inclusive com as indicações de direção. A única coisa que ele não vai mostrar é, por exemplo, o tempo de chegada, essas coisas que aqui é uma visão mais simplificada. Mas você definitivamente não precisa tirar os olhos de nada da frente e daqui do painel para você ter acesso a todas as informações. A multimídia no momento você pode simplesmente esquecer. Um detalhe interessante somente, este carro aqui não tem botão liga e desliga. Pois é. Para você ligar o carro, basta que você entre dentro dele, pise no freio, coloque a marcha e pronto, o carro está pronto para sair. A partir do momento que você para o carro, pressiona o D e abre a porta, ele já desliga o sistema todo elétrico do carro, e aí na hora que você tranca, sim, o carro está totalmente desligado. Você não tem a preocupação nenhuma de ter que ligar o carro ou desligar na hora que você entra ou sai dele. Tudo isso é feito automaticamente. Aqui na porta nós temos todos os detalhes de acabamento que você já vê na traseira, né? Totalmente em toque macio. Aqui nós temos iluminação, temos os tweeters aqui, temos aqui memorização dos bancos, que tem ajuste completamente elétricos, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro, porém a memorização é somente aqui para o banco do motorista.
Aqui nós temos a central de abertura e travamento das portas, retrovisores, temos aqui os 4 botões dos vidros elétricos, que dispensa falar que é um vidro elétrico de um toque para todos os ocupantes e que todos os botões acendem aqui, é simplesmente, né, tudo funciona muito bem. Aqui nós temos a trava de criança da porta, então você não precisa ir lá na porta traseira mexer no pininho, nada disso. Por aqui mesmo você já aciona ou desaciona o sistema, e também aqui a trava dos vidros traseiros para ninguém mexer. Mas chega de falar, vamos andar, porque tem bastante coisa que eu quero falar para você nesse carro aqui e tem que ser andando, porque esse carro é simplesmente demais. Vamos lá. Agora, falando de posição de dirigir do Volvo XC40, bom, não muda em absolutamente nada em relação às versões híbridas e também a combustão. Bancos muito bem construídos, que apoiam bem as costas, apoiam bem as pernas, tornam a condução do carro muito agradável. Todos os ajustes, tanto do motorista quanto do passageiro, são elétricos, porém os do motorista ainda tem a memorização, caso você tenha mais alguma pessoa que dirija o seu carro, e aí você tem de fato uma excelente posição para você guiar, independente do jeito que você deixa o banco, viu? Você sempre vai estar muito bem posicionado. Agora, vamos falar do carro em si. São 408 cavalos de potência, com 67,3 kgfm de torque instantâneo. Pois é, uma belíssima de uma porrada que você toma nas costas quando você acelera. Tanto que esse carro aqui acelera de 0 a 100 em 4,9 segundos, de acordo com a Volvo, que divulgou a ficha técnica. Ou seja, você tem com ele torque em qualquer acelerada que você der. Mesmo que você esteja numa velocidade já na via, por exemplo, a 50 km por hora, basta você tocar no acelerador que você vai ter o torque entregue e muita agilidade para você utilizar esse carro em qualquer situação. Por exemplo, é um carro pesado, são 2.118 quilos. E é um carro que anda tanto quanto um esportivo, ou até mais. Estou para te dizer que saídas de semáforo com esse carro não tem para ninguém. De fato, é algo que você faz assim de uma forma muito fácil, muito prática, e ninguém te pega se você sair um pouco mais forte. Então, de fato, é um carro muito bom de você guiar. E a suspensão, normalmente no carro elétrico, ela é calibrada para ser mais dura, justamente para carregar o peso das baterias e manter o carro de certa forma estável. Aqui não é diferente, tá? A suspensão do Volvo XC40, ela é mais durinha sim, porém ela é um duro para suportar bem o peso do carro, mas que em curvas te entrega aquela firmeza que te traz toda a segurança e absorve ainda muito bem os obstáculos, as irregularidades da pista. Então é um carro que você não vai ter problema nenhum em questão de conforto, pelo contrário, você vai ter muito conforto, né? É um carro realmente muito bom de você guiar, um carro muito gostoso de você utilizar em qualquer situação. O silêncio a bordo é perfeito. E é um negócio engraçado, né? Porque você viu que tem a manta acústica ali no capô. Mesmo não tendo um motor a combustão, a Volvo fez questão de manter aquela peça. Tinha necessidade? Nenhuma. Se não existe um motor a combustão para gerar ruído, não tem por que ter a manta acústica, mas ainda assim você vê que o nível de qualidade da montadora é de fato excelente para que você tenha sempre o melhor. Agora, eu falei aqui de questão de motor, né? O câmbio não tem marcha, né? É uma marcha para frente, uma marcha para trás, o neutro e o botão P. Mas tem uma curiosidade. Você não tem o botão de liga e desliga nesse carro. Nos outros Volvo, você aqui tem o botãozinho para você girar e acionar a partida do carro. Aqui você não tem. Então significa que quando você sai do carro, você aperta o P, sai do carro e fecha a porta, o carro automaticamente se desliga. E quando você chega perto dele, põe a mão na maçaneta e abre a porta, o carro já está ligado, bastando que você apenas pise no freio, coloque a marcha em drive ou ré, onde você tiver que utilizar, e ande. Nada mais do que isso. De fato é uma situação engraçada, porque quando eu cheguei, eu fiquei olhando e falei, mas onde é que desliga esse carro? E de fato eu não tinha parâmetro. Aí eu falei, ah não, peraí, esse carro aqui é totalmente elétrico. E aí eu me liguei que era só abrir a porta que o carro já fazia o desligamento sozinho, né? Então
é de fato bastante interessante. Agora vamos falar de conveniências que este carro traz. Bom, além de uma central multimídia fantástica, totalmente comandada pelo sistema Android, né? Aqui você tem o sistema do Google Maps para você utilizar. Você tem aqui, por exemplo, no campo de pesquisa, até os postos de recarga. Então, basta que você faça a busca, ele já te dá o ponto de recarga mais próximo para você poder carregar a bateria do seu XC40. Uma pena que nem todos os postos são de carga rápida, então isso significa que automaticamente em alguma situação você vai acabar sofrendo um pouquinho para encontrar um posto que faça uma recarga rápida para você utilizar o carro em seguida. Mas de fato os postos existem, tem bastante acessibilidade, tá? E funcionam, ok? Com exceção da pequena experiência que eu tive, que ali com certeza era o posto que estava com problema. Eu parei em um shopping para almoçar e pluguei o carro, fiquei 2h30 dentro do shopping, já que o meu estacionamento contemplava 3 horas. Eu falei, vou aproveitar para dar uma volta, né? Descansar um pouco, utilizar o celular, responder uns e-mails, enfim. E aí, no final das contas, eu parei o carro com 34% de carga e peguei o carro de volta com 33%. O carregador não só não fez a carga, como ainda permitiu que a bateria descarregasse. Então, ali claramente uma falha do equipamento, até porque em outro equipamento de carga lenta eu fiz a utilização e funcionou perfeitamente, né? Então, são problemas que podem acontecer, tá? O que torna a sua vida dentro de um carro elétrico uma aventura, caso você não tenha um wallbox, que é o posto de carga dentro da sua casa efetivamente. Mas de resto, olha, o carro é formidável, um acabamento excelente, um excelente conforto, isolamento acústico impecável, você só ouve muito pouco o ruído dos pneus e nada mais, sabe? Então, de fato, é um carro que traz bastante coisas aqui para você, como ar-condicionado digital de 2 zonas, um acabamento premium aqui nas portas, todos os controles, retrovisores que rebatem, trava de criança aqui na porta. A central multimídia, como eu falei, ela é uma central muito intuitiva e muito fácil de mexer, mais fácil até do que dos modelos a combustão, né? Os modelos híbridos também. E aqui você tem todas as configurações do carro, ou seja, você controla tudo por aqui efetivamente, com exceção do computador de bordo que fica aqui efetivamente no cluster do carro. E nós temos aqui acendimento automático dos faróis, temos limpador de para-brisa automático, tudo o que tem direito para você ter um excelente carro nas mãos. Em questão de segurança, você tem aqui, além de, claro, 8 airbags, onde você tem motorista, passageiro, laterais, cortina dianteiro e traseiro. Você vai ter também aqui monitoramento de ponto cego, você tem aqui a frenagem autônoma, você tem o Pilot Assist, onde você tem por alguns metros o próprio carro guiando para você de forma autônoma, desde que você tenha, obviamente, as faixas da avenida que você estiver bem pintadas e bem sinalizadas. Por falar em sinalização, nós temos aqui o leitor de sinalização, onde você tem a placa de 50 km por hora, por exemplo, indicando que a próxima avenida que eu entrar é 50 km por hora e a que eu estou é 30, então ela fica atrás. Então tudo isso faz com que a sua convivência dentro do Volvo XC40 Recharge seja realmente muito amigável e muito intuitiva. Um outro ponto que tem que se destacar aqui é a questão do One Pedal. Um outro ponto que tem que se destacar aqui é o One Pedal, onde eu não preciso necessariamente utilizar o pedal do freio. Se eu coloco aqui em condução One Pedal Drive, eu tenho aqui, além do auto hold no freio, eu vou ter também o sistema onde eu não preciso utilizar necessariamente o pedal do freio. Basta que eu simplesmente tire o pé do acelerador para ele frear. Então aqui, olha, estou atrás do Fox, tirei o pé do acelerador, o carro já inicia a frenagem. Tudo eu posso comandar pelo pedal do acelerador, o que torna a dirigibilidade muito boa e ainda ajuda a recarregar a bateria, porque quando você freia o XC40, ele também entra no sistema regenerativo, e aí nesse sistema One Pedal Drive você tem a regeneração automática do carro, né? E da bateria do carro, o que torna também uma boa o que torna também um bom recurso para você poupar a bateria e também até
conseguir alguns quilômetros a mais de autonomia. Autonomia que não é ruim, tá? Diga-se de passagem, a Volvo declara 418 quilômetros de autonomia, desde que você ande em condições favoráveis, claro, né? Que você utilize o mínimo de eletrônica do carro possível, então, por exemplo, ar-condicionado, rádio, essas coisas, tudo isso consome bateria, tá? Então, se você estiver andando normal, no dia a dia, em velocidades normais, você vai conseguir até os 418 km de autonomia. Mas eu não consegui os 418, eu não andei em condições favoráveis também, claro, com 67,3 kg de torque, né, meu amigo? Não tem jeito também de andar em condição muito favorável. Eu acabei, de fato, acelerando um pouquinho, até para conhecer o carro que eu nunca tinha dirigido. E por falar em acelerar o carro, embora ele acelere de 0 a 100 em 4,9 segundos, a velocidade máxima de todo Volvo é limitada a 180 km por hora. O que significa que não adianta você querer utilizar este carro em velocidade máxima, que além de você não conseguir passar dos 180 km por hora, que é proibido, já que o limite das vias é de 120 km por hora, você também vai acabar com a bateria do carro em pouquíssimo tempo. Então o ideal é que este carro aqui seja utilizado para andar devagar e justamente aproveitando ao máximo a inércia do carro e automaticamente também a sua regeneração de energia, para que você tenha o máximo de autonomia possível. Então, esse daqui é o Volvo XC40 Recharge, um carro que eu tô simplesmente apaixonado, uma pena que tem que devolver, mas nem tudo é perfeito, né? E no nosso ranking Motor Driver, o Volvo XC40 Recharge se saiu muito bem. Conjunto mecânico, nota 10. Desempenho, 10. Consumo, 10 também. Segurança, 10. Equipamentos, 8,5. Porta-malas, 10. Conforto, 9. E prazer ao dirigir, 9. Entre os SUVs compactos, o XC40 inaugura o segmento, levando a nota 9,5. E no ranking geral Motor Driver, ele assume a primeira posição, seguido do Nissan Versa Exclusive CVT e do Renault Kwid Intense PEC Biton. O conforto, o espaço interno, o nível de acabamento, o nível de equipamentos, o motor, bom, estou apontando para cá, mas na verdade eu deveria apontar para os eixos, né, quando eu falo de motor. Toda essa potência e todo esse torque de fato tornam a experiência de você dirigir um carro elétrico e até de andar como passageiro algo sensacional. O grande problema ainda é a estrutura. Se você não tem um carregador em casa, o chamado wallbox, ou pelo menos uma estrutura dentro do prédio onde você mora ou na sua residência para poder carregar um carro 100% elétrico, olha, a aventura está garantida, porque nessa uma semana eu tive que fazer 2 vezes a carga para justamente ter mais autonomia para continuar andando com um carro. E, infelizmente, o nosso país ainda não dispõe de toda essa estrutura disponível. Então, carro elétrico é muito legal, de fato, ele é impressionante como anda e quanto anda, principalmente. Mas ainda falta o primeiro passo estrutural para que você tenha um na garagem e que de fato ele represente o futuro da sua garagem. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Um forte abraço e até o próximo vídeo.